Quem controla a narrativa detém o poder. Quem detém o poder determina as regras. E quem determina as regras é quem distribui as cartas. Não, você não está enganado, você está no canal Papo Rubro Negro e o assunto de hoje é sim futebol, é sim Flamengo. Mas eu precisava começar dessa forma para você entender todo o contexto que será apresentado nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações. A gente tem um objetivo muito simples agora, inicialmente, que é chegar aos primeiros 1000 inscritos, e a gente conta com você porque a gente sabe que rubro-negro ajuda rubro-negro sempre. E é por isso que eu sei que você nesse momento está clicando aqui para se inscrever e clicando para curtir esse vídeo. Mas vamos lá, por que eu comecei falando que quem detém o poder, né, quem controla a narrativa detém o poder? A gente sabe que a mídia, os principais conglomerados de mídia do Brasil estão em São Paulo. Logo, São Paulo detém a narrativa. E com essa informação é natural a gente entender por que há sempre uma agenda positiva na imprensa brasileira, favorável aos times de São Paulo e contrária não somente ao Flamengo, mas contrária aos clubes não São Paulo, não paulistas ou não paulistanos. É claro que o Flamengo entra em evidência por ser o maior deles, ter o maior alcance, naturalmente ser aquele que dá mais engajamento, e por ser hoje o mais poderoso economicamente no Brasil, portanto, o clube, o time a ser batido. Mas essa agenda positiva pró-Palmeiras, pró-times de São Paulo de uma maneira geral, mas eu vou usar o Palmeiras porque é o exemplo mais latente, por ser o clube que na atualidade é aquele que vem disputando mais títulos, disputando as principais competições contra o Flamengo. Bom, por que acontece? O que explica essa agenda? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado para o Flamengo. E o assunto que permeou, que predominou, né, o noticiário esportivo desde então foi o quão bem jogou o Palmeiras, ou, aliás, que fique claro, o quão bem jogou o eliminado Palmeiras e o quão mal jogou o classificado Flamengo, né? Então, daí você pode tirar algumas conclusões. Falar do Flamengo parece difícil para eles, né? Reconhecer que o Flamengo passou é difícil para eles. Mas quando é o Palmeiras que passa na Bacia das Almas, quando é o Palmeiras que consegue avançar com aquele gol do bate-rebate, aquela bola bandida, aquele bumba meu boi dentro da área adversária, sai aquele gol que ninguém explica e o Palmeiras passa, a agenda positiva, a agenda pró-Palmeiras, ela é a seguinte: foi na raça, foi do jeito que deu, foi no coração, mas passou. E quando é o Flamengo que passa, né, que avança para a próxima fase nessas condições, é sempre um cenário de terra arrasada plantado em relação ao Flamengo. Será que, né, olhando agora o lado positivo e enaltecendo o nosso lado, será que tipo, do Palmeiras as pessoas esperam pouco e quando eles passam com pouco tem que ser enaltecido, e do Flamengo esperam muito e quando passam com pouco as pessoas reclamam? Pode ser também. Essa seria a forma mais positivista de se enxergar a situação. Mas claramente não é assim que funciona. A gente tem hoje no futebol brasileiro 3 clubes, né? Eu não vou falar 3 grandes clubes e você vai entender por que eu não posso usar 3 grandes clubes, né? Mas existem hoje 3 clubes que estão brigando pelo título brasileiro. São eles Flamengo, Palmeiras e Botafogo. E pronto, a presença do Botafogo nessa lista já deixa claro por que eu não posso usar 3 grandes clubes, que um deles é o Botafogo, um deles é o Bairro. Mas nós temos hoje 3 clubes brigando pelo título. O Botafogo é aquele que é apontado por muitos especialistas da mídia como o clube que tem hoje o futebol mais vistoso, né? Mesmo a gente sabendo que o Botafogo nas primeiras posições é um anacoluto. Anacoluto, para quem não sabe, é aquela figura de linguagem que narra, que apresenta, que exemplifica uma cena, uma situação que foge do esperado e desafia a lógica comum. O elefante em cima da árvore. O Botafogo é um anacoluto.
É algo que desafia a lógica comum, o Botafogo estar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas ele é visto como um clube que joga o futebol mais bonito da atualidade, né, no Brasil. E ele foi eliminado para o Bahia. Ele não passou. Então, o todo maravilhoso e bonitão e portentoso Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo está classificado para as quartas de final. Por que então que o futebol do Flamengo é o problema? Por que então que a atuação do Flamengo na partida contra o Palmeiras é o problema? Não me resta nenhuma outra explicação diferente daquela que eu utilizei no início desse vídeo, né? Quem controla a narrativa é quem controla o poder, e o poder está em São Paulo, né? Poder que outrora esteve no Rio de Janeiro, quando o principal conglomerado de comunicação do Brasil estava lá e era o único, mas hoje o poder está nas mãos de São Paulo e a narrativa ela prevalece favoravelmente ao Palmeiras. E para provar o que eu estou dizendo aqui, eu vou mostrar para vocês, né, primeiro o que saiu no Globo Esporte, né? Globo Esporte, vou trazer aqui um print da matéria, e diz assim o Globo Esporte: análise, 2 pontos. Palmeiras volta a competir em alto nível e tira lições para evitar crise maior na temporada. Ora, volta a competir em alto nível, mas não passou. Vai competir em alto nível, sabe quando? No ano que vem, na Copa do Brasil de 2025. Aí ele vai competir em alto nível. E logo abaixo, a nota sobre o Flamengo é: Flamengo não ficava 2 jogos seguidos sem fazer gol desde o time de Sampaoli há 1 ano. Então, eles têm tantas coisas positivas para ressaltar. Flamengo passou na base da raça, Flamengo demonstrou que sabe sofrer pressão, Flamengo demonstrou controle mesmo com o adversário, né, avançando e buscando o gol o tempo todo. Há diversas maneiras positivas de contar a história do que aconteceu no jogo dessa quarta-feira, mas a mídia prefere pegar o Flamengo e jogar lá embaixo. Sabe o que acontece quando a mídia faz isso? Acontece exatamente o que a imprensa de São Paulo deseja. O torcedor incauto, o rubro-negro incauto vai ler isso e vai ficar indignado, porque ali ele mexe com a psicologia, né? Ele remonta ao time de Jorge Sampaoli, que não ganhou absolutamente nada. E ele, ao fazer esse paralelo, esse comparativo com o time de Jorge Sampaoli, faz com que a gente olhe para o trabalho atual com aquela pulga atrás da orelha, e isso gera um nervosismo a mais, uma pressão a mais. Essa pressão que começa na internet, ela chega no Maracanã, ela chega no estádio e reverbera dentro de campo e atrapalha o time. Pronto, está feito, está aí o resultado, né, de quem controla a narrativa, né? Quem controla a narrativa e trava essa guerra fria contra o Flamengo para impedir que o Flamengo continue avançando e continue nas primeiras posições. Mas se você achou absurda essa colocação do Globo Esporte, se prepare para ver o que vem depois. Eu tenho aqui uma imagem da coluna acho que eu posso usar o termo jornalista, né? Já que ela se intitula dessa forma, Mili Lacombe. Mili Lacombe, para quem não sabe, é aquela mesma que anos atrás ficou famosa não pelo trabalho jornalístico, mas pelo desserviço ao jornalismo, quando ela, em rede nacional e ao vivo, disse que o Rogério Ceni, então goleiro de São Paulo, havia falsificado a assinatura de um contrato do Arsenal para pressionar o São Paulo por um aumento salarial. Sim, ela fez isso. Ela disse em rede nacional que o Rogério fez isso, o Rogério ligou na mesma hora, o azar dela é que o Rogério estava assistindo, né, ao vivo o programa, ligou para a emissora, entrou no ar, desmentiu, e houve um processo aí. Eu confesso que eu não sei o resultado do processo, mas se há justiça no Brasil, né, ela perdeu, e perdeu feio. Mas, enfim, uma pessoa que tem a coragem de falar isso em rede nacional, não é de surpreender que ela escreva o seguinte na coluna dela: Palmeiras sai grandão e o Flamengo pequenininho. Ora bem, sai grandão para onde? Sai grandão para a porta de saída, né? Sai, literalmente sai grandão. E o Flamengo continua na Copa do Brasil. Por que o Flamengo sai grandão?
Ah, porque o Flamengo avançou perdendo por 1-0. Mas por que é possível avançar perdendo por 1-0? É porque no jogo anterior, 7 dias antes, o Flamengo fez 2-0 no Palmeiras. Um 2-0 acachapante, um amasso que poderia ter sido pelo menos 4-0 e eu arriscaria dizer mais do que isso. Um amasso que só não foi maior por conta da intervenção, ou melhor, da falta de intervenção do VAR, porque houve aquela entrada criminosa do bonzinho Rafael Veiga no Eric Pulgar, que deixou cicatrizes, deixou marcas no tornozelo do jogador do Flamengo, e o árbitro de vídeo nem sequer chamou o árbitro de campo para avaliar o lance. E falando também do jogo que o Flamengo perdeu por 1-0, não podemos deixar de mencionar a vergonhosa atuação ou, de novo, falta de atuação do VAR, porque houve um pênalti claríssimo sobre o Gerson, que não foi marcado, e houve um pênalti claríssimo do zagueiro Murilo, que na área meteu a mão, inspirado nos Jogos Olímpicos, pensou em jogar vôlei, meteu a mão na bola dentro da área. Esqueceu que estava no futebol, mas o árbitro de campo, o Daronco, né? Tem que rir quando fala do Daronco, porque ele, como árbitro, é também uma piada, mas o Daronco também esqueceu que estava apitando futebol. Por algum momento ele imaginou estar dentro de uma quadra de voleibol e não marcou a penalidade máxima. Então, por que será que o Flamengo avançou perdendo? Primeiro, porque ganhou no jogo de ida. Segundo, porque foi garfado de maneira assintosa pela arbitragem no jogo. E quanto a Mili Lacombe, quanto ao seja lá quem for que escreveu aquela análise no Globo Esporte, não restam mais comentários, né? Porque qualquer coisa que eu fosse comentar a respeito levaria, né, eu me obrigaria a contratar um advogado e não tenho a menor intenção de fazer isso no momento. Então eu fico por aqui, peço para você que espalhe para todos os rubro-negros esse vídeo, porque quem é rubro-negro precisa estar atento a essas falsas narrativas, a essa agenda negativa que é criada para gerar uma crise no Flamengo e fazer com que o torcedor vá para o estádio com a intenção de pressionar e não com a intenção de apoiar. E a gente sabe muito bem o que acontece quando o Flamengo perde o apoio da nação rubro-negra, né? Então, espalhe esse vídeo, faça com que ele chegue para o máximo número possível de rubro-negros e, é claro, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito, compartilha com todo mundo e a gente, de novo, repito, uma meta bastante simples, bastante humilde, chegar aos nossos primeiros 1.000 seguidores, para que a gente, 1.000 inscritos, para que a gente continue aqui trazendo informação, trazendo clubismo, é claro, mas trazendo informação sobre o Flamengo e desmascarando essas falácias que a imprensa de São Paulo produz para trazer a nossa imagem, para jogar a nossa imagem lá embaixo, jogar a nossa torcida contra o nosso próprio clube. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.